Oi, gente, aqui é a Isadora Henriques, estou aqui junto de Isabela Buono e Marina Camaroto, e hoje nossa entrevista é para lá de especial. Estamos aqui com Marcelo Airoldi, que ele é ator, diretor e autor, e com certeza vocês já viram ele em alguma novela. Muito obrigada por ter topado, Marcelo, ficamos muito felizes. Eu que E, bom, agradeço, que delícia. para começar, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui, como que começou seu amor pela arte, como você começou a atuar. Contar a trajetória até aqui, a gente vai demorar muito, porque esse ano eu fiz 30 anos de carreira profissional, que eu acho que é mais do que a idade de vocês, talvez somada, não mentira, né? Tô brincando, mas é bastante tempo. Eu comecei a me envolver com teatro, que é o que eu mais faço, a arte de interpretar, independente de onde seja essa função, se é teatro, cinema, mas desde criança, desde muito pequeno, e logo eu comecei a estudar teatro com 14, 15 anos. Então, teatro, ser ator, a maioria das profissões, na verdade, exige que você estude muito sempre, o tempo todo. Então, a formação foi muito longa, desde quando eu tinha uns 15 anos, comecei a buscar cursos de teatro, e até agora, né? A gente não para nunca. Eu acabei de me formar agora em teatro de novo, mas por uma faculdade, apesar de já ter feito Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Então, essa formação acadêmica. É, e profissionalmente eu considero um marco de carreira profissional quando eu comecei a dar aula de teatro. E eu tinha 19 anos. Na cidade onde eu morava, que é Barueri, uma cidade aqui perto da Grande São Paulo, é Grande São Paulo, e eu considero que ali foi o meu marco profissional, vamos dizer assim. Então já são 30 anos, mais de 30 anos quase, fazendo teatro aí. Teatro, enfim, cinema, televisão, dirigindo o departamento de cultura, que eu sempre me envolvi também com produção e com políticas públicas de cultura, enfim, a trajetória é longa. Eu acredito que durante a sua carreira você deve ter enfrentado algumas dificuldades. Você consegue contar alguma história pra gente? Alguma história inspiradora, alguma história que marcou muito na sua vida? Inspiradora, é, bom, inspirador é que assim, é, é, toda vez que você faz uma peça de teatro ou que você grava uma cena, pelo menos isso acontece comigo. Toda vez que você sobe no palco, tem o velho e bom frio na barriga, a gente fala, né? Tem aquele friozinho na barriga. Ou quando você vai fazer uma peça, ou quando você conhece alguém especial, ou quando você vai fazer uma matéria jornalística, ou quando vai publicar alguma coisa, tudo que é importante, tudo que você cria uma expectativa, gera esse frio na barriga, né? E, e é muito interessante porque isso é muito motivador. Isso não é uma coisa que te dá medo e te afasta do palco. Muito pelo contrário, isso é o que te motiva, é uma das coisas que motivam os atores a continuarem a buscar esse vício, porque acaba se tornando um vício e que você não quer mais largar de jeito nenhum. Então, quando você faz uma peça de teatro, vou distinguir teatro, cinema e televisão, mas quando você faz uma peça de teatro, especialmente no meu caso, ela sempre está voltada a uma atitude política. Junto com a arte, é uma atitude política. Porque o que é interessante do teatro é que é justamente o espaço onde você consegue falar o que você quer e tem a dizer como artista, como ser humano. O público vê ou o público não vê. Você pode ter audiência ou não ter audiência, mas é onde você consegue falar o que você quer falar. Então, isso para mim sempre foi o que me motivou a fazer teatro, desde pequeno, desde sempre. Por incrível que pareça, a primeira peça que eu fiz
que foi um pequeno monólogo, era sobre Tiradentes, porque era um trabalho de história na escola. Eu devia estar na 5ª série, alguma coisa assim, e eu me lembro que eu fui emprestar uma batina na igreja, que eu era coroinha na época, na igreja católica, eu era coroinha, tinha 12 anos, eu acho, e aí eu fui emprestar uma batina, eu era muito honesto, podia ter roubado a batina e depois devolvido, mas não fiz isso. Eu fui lá, pedi para o padre, aí o padre me emprestou a batina, porque tinha a ver com aquela roupa que a gente vê nos livros de história, especialmente na década de 70, 80, aquela roupa, né, ele como mártir ali sendo enforcado. Então eu fui emprestar roupa de coroinha, fiz uma barba com carvão, coloquei uma corda no pescoço, subi num caixote no pátio da escola e falei um texto sobre Tiradentes, que obviamente eu não vou lembrar. Mas isso foi uma atitude política, desde já, entende? Então, eu acho que quando você tem um ofício, uma profissão que te obrigue ou que te possibilite ser quem você é, ou buscar quem você é, se conhecer e conhecer ao outro cada vez mais, fazendo personagens completamente diferentes uns dos outros e tentando, com esses personagens, com essas peças, com escolhas importantes que façam diferença na vida do outro, positivamente, não há nada mais estimulante para mim, porque você acaba sendo um ator político, você acaba sendo um ser que faz ou pode fazer diferença no que o outro pensa, né? Ainda que ele pense mal de você, mas você faz diferença no que o outro pensa e você propõe reflexões a respeito da condição social, da condição política, da condição econômica, da condição religiosa que as pessoas vivem. E o teatro possibilita isso, a arte em geral possibilita isso. Eu estou falando da minha via. Então, isso para mim é uma história completamente estimulante. Para mim é muito... se alguém me dissesse por que eu faço teatro, é por isso que eu faço teatro, desde sempre, né? É juntar o frio na barriga, que é um prazer pessoal, né? E intransferível, com um desejo de me relacionar com o coletivo de uma forma potente, de uma forma que possa fazer diferença de alguma forma na reflexão e no questionamento do público que nos assiste. Uma vez eu vi uma frase que falava que faço teatro porque no teatro eu vivo várias vidas em uma só. E eu achei muito bonito. Mas... tem a ver com isso, se emprestar para falar do outro, né? E o tempo todo você mesmo, não tem essa outra coisa, né? Não é, que, é você fazendo, se emprestando para um outro texto, se emprestando para uma outra história que não é a sua e que passa a ser sua, ainda que seja na ficção, ainda que seja nessa experiência artística, né? Você deve levar muita coisa dos personagens, né, que você vive. Eu tenho a impressão que já aconteceram várias vezes, assim, de eu achar que eu não estou sendo afetado pelo personagem, não é? E acontecem coisas similares ao que eu faço no espetáculo, né? Então, vou dar um exemplo que pode parecer tolo, mas eu estou estudando um projeto agora, em vias de fechar um projeto, que é um texto absolutamente maravilhoso, que se chama Louca Obsessão, mas que tem uma cena em que o personagem que eu vou fazer, ou talvez faça, ele tem as 2 pernas quebradas. Um dia antes da leitura do texto, eu caí e machuquei os 2 tornozelos. Então, são sincronicidades, vamos dizer assim, não é? Coincidência, não foi nada grave, não tem absolutamente a dimensão que tem na peça, mas tem um sintoma, sabe? Uma coisa nesse sentido.
E isso, se eu fizer um retrospecto, não vou lembrar agora, aconteceram inúmeras vezes na minha vida com relação aos personagens ou à história que eu estava fazendo. Não me afetou em nada, absolutamente, porque não me impediu de nada, mas eu fiquei com os 2 tornozelos inchados. Então é curioso, é no mínimo curioso, né? Então alguma coisa sempre tem ali uma ligação que tem com o espetáculo que a gente está fazendo e tudo com que você faz. E como que você concilia o seu trabalho, que deve ser muito corrido, né? Com a sua vida pessoal, ficar com a família, descansar? Olha, hoje muito menos, mas antigamente era tudo misturado. Ainda é tudo misturado. Mas, então, por exemplo, assim, aquela disciplina, vocês são mães? Alguma de vocês é mãe? Já? Não. Não. Sempre, a coisa é sempre misturada para a gente, em geral, eu acho. Eu tenho amigos que conseguem dividir muito mais isso. Eu lembro de amigos que, por exemplo, não ensaiavam no final de semana para namorar. Eu não esqueço disso nunca. E eu nunca me conformei com isso, porque eu nunca deixei de ensaiar, nem no final de semana, nem, claro que cada um tem o seu momento de vida. E hoje eu sinto muito mais falta de ter folgas, né? Assim, ter um horário mais organizado para que eu possa ficar com os meus filhos, não é? Então, quando eu gravo, por exemplo, alguma coisa no Rio de Janeiro, quando meu pequeno... Eu fui pai, eu já tinha 43 anos quando meu primeiro filho nasceu, e eu querendo que vocês já sejam mãe com 19, né? Eu fiz umas contas, eu gravava uma novela, eu fiz umas contas que em 1 ano e meio, eu acho que metade do tempo eu tinha passado no Rio de Janeiro sem vê-lo. Tem gente que até é mais, é pior. Então, isso é difícil. Isso é difícil, porque não dava para levá-lo, porque era recém-nascido. Você pode levar uma vez ou outra, você pode até... A minha esposa tinha outras atividades em São Paulo, então é complicado, isso fica um pouco difícil. Então tudo acontece muito ao mesmo tempo, para mim, nesse sentido, é tudo muito misturado, né? Então eu não tenho uma disciplina de trabalho quando eu escrevo, por exemplo, que eu acordo cedo, escrevo, e depois eu vou fazer vou levar o meu filho para a escola, vou fazer, não, é tudo muito engolado, muito misturado o tempo todo, então é complicado, para mim, pessoalmente, é muito complicado. Então hoje, sempre que eu posso, eu organizo essa folga, sabe? Então, esse final de semana eu não vou fazer nada, por exemplo, vou ficar só com eles. Ou então, dia de semana, então eu estou em cartaz, ou estou com algum projeto no final de semana, então eu vou pegar um dia da semana e eu tento não fazer nada durante esse dia da semana e ficar com eles, alguma coisa assim, apesar da escola deles e tudo. Então, acontece tudo muito junto, porque dentro acontece tudo muito junto para mim o tempo todo, sempre, sabe? Marcelo, você já atuou tanto no teatro, tanto na televisão, como você falou. Qual que é a principal diferença para você nesses dois? Assim, qual que você gosta mais de trabalhar? Eu gosto dos dois, muito. Eu gosto muito dos dois, assim. Eu acho que tem essa diferença, dependendo do que você faz na televisão, essa diferença artístico-política, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Eu não sempre, mas na maioria das vezes e cada vez mais eu tento escolher o que eu faço no teatro, porque é aquilo que eu estava dizendo, é um lugar de fala muito importante para mim. Na televisão, não. Né? A televisão eu não tenho essa força, esse poder. Eu sou convidado para fazer um personagem, e às vezes é um personagem que na trama é uma trama leve, ou é uma trama, vamos dizer, uma comédia de costumes que não tem nenhuma força política, vamos dizer assim, porque ela serve muito mais para o entretenimento do que para outra coisa na televisão, que é um pouco mais a função da televisão. A não ser que você vá para uma série, por exemplo, que tem um outro olhar diferente. Eu acabei de fazer uma série agora fundamental, eu não posso falar qual é a série, porque ela ainda está sendo montada e tudo, mas é um tema fundamental para as mulheres, vai ser, tenho certeza que vai ter um impacto político, um impacto
social muito grande. Então, aí é diferente, quando você vai para é convidado para fazer um projeto nesse sentido. Mas na televisão, às vezes uma novela ou uma coisa mais leve, ele não tem esse comprometimento político, né? É uma coisa mais de entretenimento mesmo, e eu posso não aceitar, né? Mas eu aceito porque faz parte da minha carreira, aceito porque eu gosto de fazer televisão, aceito porque é leve também, aceito porque é de entretenimento, né? Porque também tem esse outro aspecto. Então, para mim, a diferença entre teatro e televisão está nesse lugar mesmo, né? Da potência de comunicação. A televisão tem muito mais potência de comunicação por conta da quantidade de público que ela atinge, mas o teatro, eu acho que ele tem, pelo menos no meu ponto de vista, no que eu gosto de fazer teatro, ele sempre é uma doce adaga, ainda que seja uma comédia. Ele dá uma cutucada ali e faz a pessoa, às vezes, refletir mais. Não que uma novela não tenha isso, às vezes a novela tem um trabalho social, às vezes, muito importante, né? Eu já fiz uma novela que se chamava Salve Jorge, que o tema era tráfico humano. Então, foi fundamental fazer, inclusive no que ela despertou junto com o público, e quanto ela auxiliou a Polícia Federal, eu me lembro disso, a encontrar ou a falar desse tema. Então, não é toda novela que não tem essa importância. Mas, basicamente, está aí a diferença de escolher o que dizer e de dizer o que te escolhem para falar. Marcelo, e como foi o seu primeiro trabalho na televisão? Você ficou nervoso? Deu tudo certo? Como que foi? Muito nervoso. Eu comecei a fazer televisão muito velho. Eu tinha, acho que o primeiro trabalho que eu fiz na televisão, eu tinha 38 anos já. Eu comecei a fazer televisão bem maduro, vamos dizer assim. Até então eu fazia teatro, escrevia e cuidava do departamento de cultura da minha cidade. Então a minha ação na cultura, nas artes, era muito diferente. Eu nunca tinha procurado fazer televisão, salvo uma ou outra investida ou um ou outro convite que aparecia, um teste aqui, outro acolá. Mas a primeira coisa que eu fiz na televisão foi uma coisa maravilhosa. As duas primeiras coisas, eu comecei fazendo coisas muito legais, assim. Eu sempre tive muita sorte na televisão em coisas que eu fiz. Mas essas duas primeiras, como você perguntou da primeira, eu interpretei o Adoniran Barbosa, que é um sambista de São Paulo, um dos mais importantes músicos do Brasil, com certeza, e eu interpretei o Adoniran Barbosa num projeto chamado Por Toda a Minha Vida. Então foi muito legal, porque já foi um trabalho de caracterização, que era muito interessante fazer, né, que é um sonho da gente, fazer um trabalho que você tenha que se caracterizar, que você tenha que se transformar literalmente para fazer um personagem, e foi o caso do Adoniran Barbosa nesse Por Toda a Minha Vida, que foi muito legal. Em seguida eu gravei uma novela. A novela foi para o ar antes, a novela estreou antes do Adoniran Barbosa, que foi uma novela chamada A Vida da Gente, que era um personagem cômico muito interessante também, que era fazia parte da trama cômica da novela, que era uma novela densa e tudo, e que foram muito legais esses dois trabalhos. Então eu comecei fazendo televisão de uma forma muito feliz. Eu fui muito bem recebido pela televisão. E você costuma se assistir na TV? Porque tem muita gente que diz que não gosta de se ver, que incomoda e tal. Isso já te incomodou? Não, eu vejo. Sempre que eu posso, eu vejo. Porque, para mim, faz diferença ver o que eu estou fazendo para me observar mesmo, para continuar trabalhando na execução do personagem, na relação no jogo das cenas, na interpretação. Então eu vejo, sempre que eu posso eu vejo. Eu confesso que eu não vejo tudo porque às vezes acaba não dando certo, especialmente agora que tem muita coisa com canais que não são abertos ou que não estão no streaming, são vários canais, então tem coisa que eu confesso que eu não vi porque passaram em canais que eu não tenho
por exemplo. Eu moro no meio do mato, então eu não tenho minha televisão é meio restrita. E eu acabei não vendo, mas só por isso mesmo, senão eu teria visto e observado e feito e tudo. Às vezes incomoda, dá uma olhada, você fala, não, fez mal, não gostei, isso é normal, mas faz parte do trabalho, né? Se observar, no meu caso, eu acho que faz parte do trabalho. Tem gente que detesta, né? Tem gente que não quer se ver. Marcelo, você teve duas últimas agora novelas recentemente transmitidas, acho que na Record e na Globo, né? Como que foi ver seu trabalho em duas emissoras tão renomadas como essas ao mesmo tempo? Na Globo era uma novela chamada A Vida da Gente, escrita pela Alicia Manzo, dirigida pelo Jaime Monjardim e pelo Fabrício Mamberti, que também dirigiu a Dona Irã Barbosa, né, que eu falei, e que fez uma reprise excelente agora, no horário, eu acho que das 6 horas. Por conta da pandemia, a Globo ela tem aqueles Vale a Pena Ver de Novo e tudo, mas por conta da pandemia ela reprisou muito mais novelas, né? E a gente teve a sorte de ter A Vida da Gente reprisada, porque é um texto incrível. É uma das novelas mais vendidas da Rede Globo para o exterior. Tamanha qualidade que ela tem do texto, da dramaturgia da Alice e do acabamento mesmo. A novela é muito bonita. E simultaneamente eu estava fazendo, que aí não era uma reprise, que era a Gênesis na TV Record à noite. Porque a Record, a Globo também gravou alguma coisa agora na pandemia, mas a Record fez Gênesis toda na pandemia, com todos os protocolos, com todos os cuidados, que é uma novela imensa, né, que não acabou ainda, mas é muito grande, porque para contar toda a história são muitos grupos, né, de atores que entram, gravam, saem, entra outro grupo para contar toda essa história. Então acabou acontecendo de estar no ar simultaneamente. E é muito legal, é muito curioso ver, né? Especialmente porque elas têm uns 8 anos de diferença. Uma acontecendo agora, né? O que a gente está vivendo, como eu disse, a novela nem terminou ainda, o meu núcleo já saiu da novela, mas e comparar que na época, numa delas eu não tinha cabelo branco e na outra eu tenho cabelo branco. Foi principalmente essa diferença. Não, e uma estava com barbão, né? Assim, um barbão artificial, mas era uma barba grande. Mas é muito legal, é muito interessante saber que os trabalhos continuam, né? Diferente do teatro que você fez e quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver nunca mais. Pelo menos não aquela sessão, né? Mesmo que você continue com a peça. Apesar agora do que a gente tem chamado de teatro online, vamos dizer assim. Mas foi legal ter visto. Foi curioso ter visto os dois personagens completamente diferentes em produtos e emissoras completamente diferentes acontecendo ao mesmo tempo. E aproveitando um pouquinho que você falou, na pandemia os teatros foram fechados, né? E mesmo estando em uma novela, eu acredito que deve ter sido uma fase um pouco complicada, um pouco difícil. Como foi viver da arte na pandemia? Extremamente difícil. Extremamente difícil. Nós fomos afetados logo no começo da pandemia, já que é uma doença que você não pode ter aglomeração. Então, todos os eventos artísticos, tudo que era teatro, show, musical e tudo foi proibido de ser feito por motivos óbvios, né, de contágio. Os primeiros apoios demoraram demais para chegar, demais, para a nossa classe. Então, nós tínhamos, por exemplo, uma das coisas que aconteceu para auxiliar os técnicos, porque a gente pensa na arte, às vezes a gente pensa em quem está à frente da câmera ou quem está no palco, mas além de nós atores, tem os diretores, os dramaturgos, os coreógrafos, os bailarinos, temos os contrarregras, bilheteiros, costureiras, camareiros. Então, é um grupo de profissionais muito grande e que ficou desempregado da noite para o dia. E quando eu falo desempregado, eu também estou falando de uma profissão que raramente tem contrato.
sabe, o contrato longo, né? Raramente tem contrato. Muita gente trabalha no fio do bigode, muita gente trabalha com contratos muito curtos, de pequenas produções, e que logo acabaram. Então, só para vocês terem uma ideia, uma estatística de quase 30 mil pessoas em situação de fome que trabalhava com arte e cultura no estado de São Paulo. O Fundo Marlene Collé ajudou muito a organizar eventos junto com uma série de pessoas, empresas, artistas de várias áreas, atores e tudo, que se juntaram, faziam um evento para que, ou peças online, o que fosse possível para arrecadar desde dinheiro para ajudar as pessoas que estavam em situação de risco, a cesta básica, né? E aí, diante de um governo que não tinha nenhum programa, não só para a cultura, mas nenhum programa que fosse de fato eficiente e para cuidar dessa demanda que tinha nascido, que era um país com pandemia, que ainda está, né? As mortes aumentando, as pessoas se contagiando, a vacina distante, um descaso e um desdém com relação a programas de saúde, que aí afetava todo mundo. E nós, como não podíamos fazer absolutamente nada e não tínhamos respaldo financeiro, ficamos numa situação realmente muito difícil. Então, sorte de quem estava contratado e conseguiu continuar com o contrato um pouco mais, mas muitos de nós chegou a passar fome. Assim, passaram amigos que tiveram muitas dificuldades, especialmente quem tinha filho e tudo, então foi realmente muito complicado ver a situação não só do país, mas da nossa categoria. Eu queria te perguntar, você falou de Gênesis, você gravou na pandemia, né? Como que foi gravar uma novela na pandemia? Tipo, que mudanças tiveram? Os protocolos, todos os programas que foram feitos, não só a novela na Record, mas tudo que eu fiz, primeiro que demorou muito tempo para as coisas começarem a acontecer, aquela história, ninguém sabia quanto tempo ia durar a pandemia, ninguém sabia direito o que era esse vírus, então tudo ficou suspenso. E até se descobrir como proceder num trabalho desse, que envolve muita gente, a gente demorou muitos meses aí, né, além de toda a dificuldade que eu estava falando, de se trabalhar com isso na pandemia. Com teatro, com ser ator na pandemia, ser músico, bailarino, enfim. No caso de Gênesis, nós testávamos toda semana, ficávamos num hotel, eu como sou de São Paulo, e Gênesis era gravado no Rio de Janeiro, eu ficava num hotel isolado, não é? Então tem um protocolo e um combinado, obviamente, que você tem de respeitar, de que você não vai se relacionar com pessoas sem cuidado, né, máscaras e tudo mais. Se você estiver com a família também tem que se cuidar nesse sentido. Além dos testes, você tem uma série de coisas você tem álcool gel pendurado em tudo quanto é lugar, por exemplo, e você tem máscaras, tem um que chama um face shield, que é uma placa de acrílico exatamente transparente, você encaixa como um óculos assim, para você circular pelo lugar onde você está trabalhando. Você tem pincéis para maquiagem só seus, né, que você não pode passar no rosto de todo mundo, uma série de coisas assim. Quando você tem que tirar para gravar, quando você entra num set, por exemplo, todos os câmeras, todos os assistentes estão com uma roupa especial, além desse acrílico e da máscara. Então, é tudo muito, muito cuidado para evitar isso. E haviam casos de contágio, mesmo assim, né? Porque às vezes você faz o teste e depois os testes ficaram faziam 2 vezes por semana, enfim. Mas mesmo assim você não sabe, às vezes a pessoa pegou um ônibus para ir trabalhar, não é? Então, acontece da pessoa pegar o Covid e tudo. E as outras coisas que eu fiz também, eu chegava a testar, fazer PCR 2 vezes por semana e depois o antígeno na hora de gravar, mais o isolamento, mais tudo isso que eu estou falando. E isso, por exemplo, numa cena que tem 150 figurantes, por exemplo, que chegou a acontecer,
todos os figurantes testados, todos com máscara, todos com um rigor muito respeitado para poder trabalhar no projeto. Então, os custos disso aumentaram muito, né? Então, uma coisa que custava X passou a custar, eu não saberia dizer quanto, mas 10X talvez, entende? Para poder acontecer, para poder ser feito durante a pandemia, né? Então, é complicado, bem complicado. E nós perdemos muitos artistas, né, nesse período, por Covid, muitos artistas, muitos. E, por exemplo, alguém da equipe pegou Covid, alguém desse pessoal, a novela para até esperar? Para, aquele dia de gravação para. Dependendo do que você está fazendo, você pode falar, ó, fulano está com Covid, não vai nem entrar para o set, não vai entrar para camarim, não vai entrar nada, já sai dali, vai para o médico, vai tomar as providências, e você, dependendo do que está fazendo, reformula o dia. Se for impossível, o dia é cancelado. Entendeu? E o custo de um dia de gravação de uma série, de uma novela, é muito alto. Entendeu? Então, mas acontece. Acontecia, por exemplo, eu cheguei a ver acontecer em alguns lugares, de gravar com criança, por exemplo, e a criança não está, mas a mãe está. E aí a criança não pode gravar, porque a mãe tem que acompanhar a criança no set e tudo mais. Então é muito complicado. Esses protocolos, para empresas que cuidaram disso de forma séria, eu trabalhei com algumas fazendo séries e o Gênesis na novela, e agora eu estou fazendo outra novela também que tem todo um protocolo extremamente sério para poder acontecer, dá para ir levando, dá para fazer, entendeu? Dá para continuar o trabalho, mas tem que se cuidar e tem que respeitar muito o outro, tem que pensar muito no outro, entendeu? Porque numa dessas você tira a máscara, você pega isso aqui, pega ali, né? Agora a gente já está mais acostumado, né? Mas você traz o contágio, você pega ônibus, você pega carro, você pega um monte de coisa, você pega Uber, e você pode levar o contágio para dentro da empresa, né? Imagina aí você saber que um amigo foi contagiado, você não sabe se foi você que passou ou não, e ele fica grave, a gente sabe que tem gente que não tem nada, tem gente que morre, né? Então é complicado, mas tem que respeitar, tem que ter um protocolo sério, a empresa tem que respeitar o artista e o artista respeitar as empresas que estão realmente levando a sério isso para poder continuar a vida profissionalmente. Marcelo, você já fez diversos trabalhos, mas teve algum que te marcou mais? Ou tem alguma história para contar? Alguma coisa que você possa compartilhar para a galera? Olha, deixa eu pensar. Acredito que todos devem ter te marcado de algum jeito, né? Sempre tem Sim. alguma coisa. Sim, todos têm uma marca, cada um deixa uma marca, né, de um jeito assim, muito importante. Mas eu vou falar de um começo de carreira muito específico, que no Teatro Escola Macunaíma, com a tua mãe, inclusive, nós fizemos 2 peças que foram muito legais para o nosso começo de carreira naquela época, que foi Romeu e Julieta e Bodas de Sangue, que foi muito, muito, muito legal, que eram professores incríveis que tinha ali naquela escola, o Carlos Mastandrea e o Cláudio Douti Másculo. Inclusive eu soube há pouco tempo que o Cláudio faleceu, o professor. Nossa, não sabia. Então era um momento de um grupo muito legal ali, né, de começo de carreira, de um grupo muito buscando ainda né, querendo fazer com esse sonho de se fazer teatro e tudo, e a gente fez 2 peças muito legais, que eram um William Shakespeare adaptado, né, e o outro era um Garcia Lorca, que era o Bodas de Sangue, e naquele revezamento de personagens, cada um fazia um pouco do personagem, era muito legal. Depois eu fiz Bodas de Sangue novamente, mas aí profissionalmente, e aí foi um espetáculo muito lindo. Eu fiz com o grupo Vento Forte, e foi um espetáculo maravilhoso. Nós ganhamos 2 prêmios Shell fazendo o espetáculo, mas nós fomos para um festival na Europa fazer a peça. Então nós viajamos
3 países na Europa. O festival essencialmente era na Holanda, mas nós viajamos Itália, Bélgica e Holanda fazendo a peça. Mas o que era muito legal é porque era um espetáculo que tinha maracatu, samba, e que a gente levava para a Europa, e que era justamente o que as pessoas queriam ver, como é que os brasileiros tinham resolvido o Bodas de Sangue do Garcia Lorca. Então era maravilhoso, era uma coisa absolutamente incrível. E eu fiquei muito feliz porque eu tive chance de fazer 2 vezes, né? Eu fiz quando tinha uns 18 anos, talvez, e depois, quando eu era adulto, fazendo já na minha carreira profissional. E isso foi muito legal. Então, essa ponte, fazer a peça de novo, de uma outra forma, completamente diferente, foi muito marcante para mim, assim. E teve uma coisa muito legal para fazer, no ensaio aberto de Romeu e Julieta, acho que eu nunca falei isso, não sei, mas que essa história do frio na barriga, era numa sala, né, na escola, e eu fui entrar em cena como fazendo Romeu numa cena, e eu descalço, a cena a gente fazia descalço, eu estava no limiar entre coxia e palco, como era uma sala de ensaio, não era o palco ainda, tinha uma faixa no chão, uma coisa assim, e eu concentradíssimo para entrar. A hora que eu pisei no palco, eu tive um ataque cardíaco, não um ataque cardíaco, uma taquicardia, sabe? Um disparo no coração, e caí quase desmaiado. Assim, meu Deus do céu, que emoção fazer isso. E aí eu descobri naquele momento que eu tinha um problema no coração, que eu tinha esses taquicardias, que não era grave, Nossa. mas que por causa de um pisar no palco e mudar a vida da gente e do outro. Isso foi curioso. Foi no ensaio do Romeu e Julieta, agora que eu lembrei. Legal. Uma história tem um monte de história legal com teatro, com viagens. Adorei. Tem histórias absolutamente fantásticas. Eu já fiz peça, por exemplo, eu tenho um projeto com monólogos que eu tenho, e eu fazia aqui em São Paulo, a gente estreou no Sesc, não lembro que Sesc que era, a gente estreou, e a peça era muito intimista, e a gente fazia para 60 pessoas só. Então, né, uma salinha pequena e tudo mais. E aí o projeto foi crescendo, 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 e eu acabei viajando pela Funarte, por uma série de estados no Brasil, e eu fui fazer no sertão do Piauí, no meio do mato, para 1.200 pessoas, a mesma peça. Então, de 60 pessoas, porque tinha que falar baixinho, eu fui fazer para 1.200. Então, as coisas foram mudando muito aí com o microfone, aqueles microfones que a gente põe aqui, né, e todo mundo ouve, mas o que era intimista passou a ser intimista, só que para 1.200 pessoas, no sertão do Piauí, para pessoas que, em sua grande maioria, nunca tinham visto teatro na vida. Então, são experiências maravilhosas. Já fiz peça no escuro, essa mesma peça, acabou Energia, por exemplo, no sul do país, e aí eu propus para a plateia, se eles não queriam só ouvir a narrativa, e todo mundo ficou, então nós apagamos as luzes de serviço, e eu fiz a peça no escuro. No Acre faltou energia, e eu fiz a peça com lanterna na mão. Então são coisas que o teatro trazem de presente para a vida, que a gente nunca mais esquece, que é muito bom. Conta pra gente, então, outra experiência que eu vou te perguntar, de como que foi fazer parte do Bake Off Brasil Celebridades. Como que foi chegar na final, junto com Pyong Lee, Renata Domingues, Doni Benucci? Conta pra gente. Quando o SBT, eu tinha feito, comecei a gravar agora de novo uma novela chamada Poliana Moça, que é a continuação de Poliana, que é uma novela que é um grande sucesso do SBT. Antes da pandemia, eu tinha sido contratado para fazer a novela e foi cancelado, obviamente, por conta da pandemia. E aí eu estava ali à baila com o SBT, a Helena, a produtora, me chamou para fazer o bake-off, eu falei... Eu pensei, por que eu vou fazer bake-off? Eu não sei fazer bolo. Eu adoro cozinhar, mas eu cozinho salgado, eu invento uns pratos, eu faço um monte de coisa com cozinha, adoro. Mas não doce. Doce não, a minha mulher que faz doce, ela adora fazer doce. Eu falei, bom, se eu topar, você vai ter que me ensinar a fazer algumas coisas. E aí eu acabei topando fazer e entrei muito ressabiado, assim, falei, putz, eu vou sair no primeiro dia, sabe? Eu vou errar no primeiro dia.
E o Bake Off, eu acho que começamos em 16, e cada dia 2 eram eliminados. E aí, primeiro dia não fui eliminado, segundo dia não fui eliminado, terceiro dia não fui pegando gosto pela coisa, fui adorando fazer. E foi muito divertido. Primeiro porque ninguém esperava que nós, os que estavam ali fazendo bolo, levassem tanto a sério o projeto. Teve gente que foi estudar. O Doni, a Renata fala que não sabia quebrar um ovo antes do bake-off. E aí ela foi estudar, né, como fazer, o Doni foi estudar e tal, um ou outro. Eu fui chamado meio de última hora, então não tive tempo, fiz uma ou outra oficina ali com um amigo que já era confeiteiro. Então nós levamos muito a sério, todo mundo levou muito a sério aquilo, e o projeto saiu. Foi um programa muito legal, assim. Depois eles até comentaram, eles achavam que a gente ia desistir no meio, falar, meu, isso aqui não é para mim e tal, e nós fomos até o final. Aí eu fui eliminado num dos programas. Na semana seguinte eu voltei para a repescagem, fiquei na repescagem e fui para a final. Eu e Pyong Lee, nós fomos eliminados no final de semana, eu acho, aí no outro nós fomos repescados, ganhamos a repescagem e fomos para a final. Então, para quem achava que ia sair no primeiro dia, eu cheguei na final, pô. Eu sei, depois eu passo receita de bolo para vocês, se vocês quiserem, viu? Sei um monte agora. Eu assisti, eu adorei, foi muito legal. Era divertido, né? Era bem divertido, legal. bem divertido, um grupo muito legal. E a produção do programa era muito legal. Tá agora de novo, né? O cereja no bolo, eu acho. A Beca a Beca Milano, que é a jurada, e o Olivier Anquier, que são ótimos, sabem tudo que estão falando ali, não tem nenhuma... porque muita gente... A Helena depois confessou para mim, a produtora, que ela estava com dificuldade de fazer outras celebridades, porque ninguém acreditava que a gente sabia fazer bolo de verdade. Eles achavam, alguns falavam, mas como assim? Eles fazem bolo mesmo, os caras lá? E a gente fazia de verdade os bolos. Então, é um programa muito organizado, muito legal, muito bem feito, muito bem produzido. E por isso que é um sucesso lá do SBT, que já está há tantos anos lá. Foi muito divertido fazer. Bom, e para encerrar, eu queria te perguntar quais são os seus projetos futuros. Se tem alguma coisa que você pode contar para a gente, deve ter coisa que você não pode contar, mas tem alguma coisa que você pode... Tem essa série que vai estrear, não sei, logo no começo do ano, que a gente não pode falar. Tem vários projetos agora que você, inclusive, quando fecha, você assina que é sigilo absoluto até ele ser executado, enfim, tudo mais. Até para divulgar depois eu sinceramente não entendo muito porquê, mas enfim, não faz muito sentido às vezes. Mas tem essa série que vai para o ar o ano que vem. Tem Poliana Moça, que agora de fato a gente começou a fazer novamente a novela, com todos os protocolos controlados de forma muito séria no SBT. É a primeira vez que eu faço novela em São Paulo, o que é ótimo, que aquilo que eu contei de ficar longe do filho ou dos filhos não vai acontecer, porque é aqui do lado, perto de casa. Então a gente já começou a gravar Poliana Moça. Essa peça que eu falei que é o Louco Obsessão, que eu quero ver se eu consigo casar, porque como é os finais de semana, eu não gravo no final de semana, à noite não, pelo menos, tentar casar essa temporada nova aí dessa peça, mas é também ano que vem, começo do ano que vem. E tem coisas que eu estou fazendo, que são documentários, eu dirijo também, então estou dirigindo documentários, eu estou dirigindo, tem um outro projeto também de uma cidade no interior, que é muito lindo, um projeto para crianças muito lindo, que se acontecer vai ser absoluto. E agora também, nos últimos anos, eu enveredei para escrever e dirigir peças para criança. E talvez por ter tido filhos agora, isso me despertou. Então tem uma peça que eu vou retomar, que inclusive ia ser, que chama-se Mequetrefe Sorrateiro, e estrear em abril do ano passado, quando começou a pandemia, também foi suspenso. Quero retomá-la agora e estrear uma peça nova para crianças também, que se chama E o Zé Quem É? Então tem um monte de coisa aí, tudo em projeto, ou em projetos de lei, ou em PROAC, ou em Lei Aldir Blanc, está tudo rodando por aí. Às vezes sai uma coisa aqui, outra ali, e a gente vai juntando e fazendo. Por isso que não dá muito para organizar a vida com a família. A família vai toda junto fazendo, entendeu? Por isso.
Muito obrigado, Marcelo, por ter participado. Eu vou deixar esse espaço se quiser deixar algum comentário para o pessoal que está ouvindo a gente, se quiser falar onde a galera pode te encontrar, né, te acompanhar também, suas novas redes sociais. Não, eu adorei o bate-papo, super gostoso, vocês são ótimas, sabem o que perguntar, como perguntar, e foi muito legal trocar ideias com vocês. Não, me encontrem no teatro, quando estiver no teatro, que eu acho que é fundamental a gente retomar o público no teatro, não só voltar a fazer as peças, né? O meu Instagram é Marcelo com 2 L's Airoldi, e lá tem essas informações e tem tudo isso sobre peças, sobre novelas, sobre filmes, sobre documentários, tudo que eu faço tem por lá, ou no Facebook também, nas redes sociais.